Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu coração, caro professor, cara professora. Nessa oportunidade, gostaríamos de discorrer um pouco sobre a nossa lição de número 4, né, que trata da salvação, o amor e a misericórdia de Deus. É uma lição muito profunda, uma lição maravilhosa que nós temos para compartilhar com os nossos alunos, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, convido você para umas reflexões sobre esta lição, que tem como ponto central que a salvação é resultado do amor e da misericórdia de Deus. Esse ponto central, ele já nos coloca, evidentemente, diante da grandeza de Deus que, por meio da sua misericórdia, do seu amor, Ele salvou a cada um de nós. Então, é interessante frisar que a salvação parte de Deus, não parte do ser humano. Deus amou o mundo, né? Deus amou o ser humano. Portanto, a centralidade da salvação, ela está em Deus porque ela parte de Deus. É claro que o alvo da salvação são os pecadores, mas todo o mérito, né, toda a glória deve ser dada a Deus, porque parte dele o plano misericordioso para salvar os homens. Nesse primeiro slide, eu coloquei ali o nosso texto áureo, né, que está em 1 Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 10, aonde Pedro diz assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse texto ele é bastante interessante porque ele fala de dois tempos na vida do cristão, de dois tempos na vida do ser humano. O primeiro tempo era aquele que ele se encontrava no estado de pecaminosidade, né, de decadência espiritual, de uma vida eterna comprometida, e pela misericórdia de Deus nós fomos alcançados e então passamos a viver um novo tempo que é o tempo da graça de Deus na nossa vida, é o tempo da graça de Deus operando em nós. Nós temos como objetivo geral dessa lição mostrar que a salvação é resultado do amor misericordioso de Deus, né? Então, Deus, ao contemplar, né, a miserabilidade humana em decorrência do pecado, na sua presciência, Ele traçou um plano para salvar-nos, né, para dar-nos um escape da onde estávamos destinados a viver, que era o inferno. Então, a salvação é, no sentido geral, a obra do imenso amor de Deus e sua maravilhosa misericórdia. Isso fica claramente demonstrado, né, quando Cristo entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, né? A Bíblia diz que ainda nós éramos inimigos de Deus, todavia Ele busca, por meio de Jesus Cristo, nos reconciliar com Ele e fazer de nós os seus amigos. A leitura bíblica em classe nós não vamos ler, mas ela também traz um texto bastante oportuno, né, para a reflexão e para fundamentar essa lição de escola bíblica. E ela está em 1 João capítulo 4, versículo 13, até o versículo de número 19. Né? Talvez no decorrer dessa pré-aula nós vamos fazer referência a um versículo ou outro, mas por hora seria somente isso. O primeiro tópico da nossa lição, nós vamos falar do maravilhoso amor de Deus. E o objetivo desse primeiro tópico é apresentar o amor, né, o maravilhoso amor de Deus. Então, ao apresentar esse extraordinário, estupendo, glorioso, inefável amor de Deus, nós partimos da ideia, da afirmação de que Deus é amor, né?
A Bíblia fala em João, capítulo de número 4, 1 João capítulo de número 4 e versículo de número 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha que profundidade deste versículo, quando ao afirmar que Deus é amor, e aquele que está em Deus também deve refletir esse amor de Deus. É algo maravilhoso essa ligação, né, entre um cristão, né, que experimenta, que vivencia o amor de Deus em sua vida, e isso deve, evidentemente, resultar na expansão também deste amor de Deus por meio de sua vida. Então, o primeiro subtópico desse tópico, a parte da afirmação de que Deus é amor. E é interessante que o amor é um atributo moral de Deus, né, que ele comunica conosco. Isso significa dizer que esse amor de Deus, né, que ele comunica conosco é para se efetivar em nossas ações. Quando nós partimos do princípio de que Deus é amor, desta afirmação de que Deus é amor, nós estamos dizendo que a substância, né, característica de Deus, que a essência de Deus é o amor, né? Então Deus, ele não foi o amor, ele não será o amor, Deus é o amor. Deus é a essência do amor, do próprio amor. E isso tem que ficar muito claro para nós, né? Porque quando a Bíblia, quando João se refere a Deus como sendo o amor, ele está dizendo que Deus é a fonte suprema e inesgotável do amor. E que todas as ações de Deus, por mais difíceis que muitas vezes sejam de compreendê-la devido à sua grandeza, todas as ações de Deus são baseadas no amor, porque o amor é a essência, é aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. E é interessante perceber e considerar que o amor de Deus, ele é capaz de transpor todos os limites do nosso conhecimento. O amor de Deus, ele transcende a nossa racionalidade ou a nossa capacidade de captar, né, as verdades intrínsecas ao amor e à manifestação desse amor de Deus. Portanto, ao falarmos, ao afirmarmos que Deus é amor, nós temos que não partir de uma perspectiva nossa, mas tentar enxergar Deus, né, por mais que isso seja difícil, mas de uma perspectiva dele, do divino. E isso é possível quando nós fizemos um estudo mais aprofundado das Escrituras Sagradas e a maneira como Deus age na história, baseado, evidentemente, no seu amor, na essência, naquilo que ele é. Um outro aspecto do maravilhoso amor de Deus é que ele é um amor que não se pode conter, né? Ou seja, Deus não é amor por ele mesmo, para ele, ou seja, Deus, ele é amor, mas no sentido de que esse amor se concretiza naquilo que ele faz para os seres humanos. E é interessante porque Deus, ele sempre amou o ser humano. Deus abomina o pecado ou as práticas pecaminosas que o homem e a mulher cometem na sua vida. Mas o homem e a mulher, eles foram criados por Deus para serem amados, né? Então Deus, ele não fica, digamos, restrito a apenas a ser o amor, mas ele manifesta esse seu amor para conosco quando ele entrega seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por nós. É interessante também que o amor de Deus, ele é incondicional. Deus nos ama incondicional. Muito embora o ser humano faça escolhas, né, que o afastem de Deus, que comprometam o seu futuro, né, que comprometam a sua vida espiritual, contudo, Deus permanece amando o ser humano. Agora é evidente
que cabe ao ser humano, né? Reconhecer esse amor de Deus e também reconhecer a sua necessidade, né? De obedecer e ser fiel a esse Deus que o ama. Um outro aspecto relacionado ao maravilhoso amor de Deus é que nós temos que ter a certeza do amor de Deus. Por quê? Porque, muito embora, né, muitas vezes nós não compreendemos o amor de Deus porque nós buscamos compreender esse amor a partir de uma perspectiva humana, né, o ser humano ele está muito relacionado e condicionado à reciprocidade e à troca. Ou seja, as relações de amor humano geralmente são assentadas sobre esses dois aspectos, a troca e a reciprocidade. Ou seja, quanto mais você ama, mais você deveria ser amado. Quanto mais você dá, você deveria receber. E nós muitas vezes tentamos compreender o amor de Deus a partir dessa perspectiva, ou seja, quanto mais eu der para Deus, quanto mais tempo eu tirar para Ele, mais amado serei por Ele. E, na verdade, não é isso que acontece, porque o amor de Deus, nós temos que ter a certeza de que Deus nos ama e ama a todos nós. É evidente que quando nós respondemos a esse amor, quando nós fizemos algo para Deus, não é para ser mais amado, é para ser grato a Deus, é uma forma de agradecer pelo grande amor que Ele nos tem. Por quê? Porque o amor de Deus, né, não se baseia no ser humano, ou seja, naquilo que nós podemos retribuir a Deus. Deus ele nos ama pelo que Ele é. Deus nos ama pelo que Ele é. Né? Então, por quê? Porque Ele, como dissemos anteriormente, é a fonte do amor. A Ele é, né, dado o status de ser substancialmente o amor. Então, o amor divino, ele transpõe os paradigmas humanos, né, e se estabelece como um referencial a ser seguido por aqueles que são os servos do Senhor, nós. Né? Então, temos que ter certeza de que Deus nos ama. Bem, em relação à salvação, a salvação é operada porque Deus é um Deus misericordioso. Então, um dos objetivos aqui é explicar a misericórdia de Deus no plano da salvação. É evidente que talvez explicar a misericórdia de Deus no sentido amplo é muito difícil, né? Mas a partir do que nós entendemos é possível compreender de que maneira que essa misericórdia é trabalhada em nossa vida, na vida dos seres humanos. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder é: o que é misericórdia? Né? E aí temos uma resposta dizendo que é a fidelidade de Deus mediante a aliança do amor estabelecida com a humanidade, apesar da infidelidade dela. Só que a misericórdia ela tem ainda um aspecto mais amplo, né? Por quê? Porque a misericórdia de Deus é a bondade divina para os angustiados e aflitos. O pecado, né? O pecado, ele lança o homem em um estado de angústia e de aflição constante, né? E esse passa a experimentar uma miséria espiritual, aonde o seu coração, a sua alma, o seu ser, ele sofre os efeitos dessa miséria, né? Dessa condição pecaminosa. A misericórdia de Deus é manifesta exatamente na forma quando ele, ao olhar para essa condição, ele se compadece dessa situação de miséria, né? De coração miserável, e nos atinge com a sua graça e com a sua salvação. Então, a misericórdia, né, é a compaixão suscitada pela miséria do próximo. Significa voltar o coração à miséria alheia. Olha só, Deus ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Todavia, ao pecar e ao decair para essa condição miserável, Deus evidentemente não cruzou os braços e deixou o homem à mercê do seu destino. Mas Deus, ao olhar para a miséria que o homem se encontra e se encontraria, ele então
desperta, né? Ou seja, ele planeja a salvação para a humanidade. Então, o pecado, ele infelizmente lançou o ser humano, né, em uma miséria existencial, né, porque a esperança da vida eterna fora embora juntamente com a desobediência. Todavia, é importante lembrar que a cruz do Calvário é o triunfo da misericórdia de Deus sobre a pecaminosidade humana. Isso é maravilhoso, né, a gente ter muito claro. Deus, ele é o Pai da misericórdia, né? Isso porque ele conhece a misericórdia do nosso coração e sabe a nossa dependência dele, né? Então, durante o ministério de Jesus, é interessante nós percebermos como ele tinha empatia pela miséria humana, pelo sofrimento humano, né? Pela decadência humana, ao ponto de, em certo dia, olhar para Jerusalém, né, e chorar sobre Jerusalém, diante da situação de miséria que eles se encontravam, tanto a miséria, digamos, material, que estavam sob o jugo do Império Romano, quanto a miséria espiritual, e ele sabia que o rejeitariam devido à condição em que se encontravam. Então Deus é o Pai da misericórdia, porque ele foi o primeiro a dar um passo em direção ao ser humano e se compadecer da condição miserável que o ser humano se encontrava. E é interessante você frisar que a misericórdia de Deus, ela é dirigida ao pecador, né? É interessante porque muitas vezes nós pensamos sempre numa igreja perfeita, né, num corpo de Cristo perfeito, em pessoas que frequentam a igreja perfeitas, mas esquecemos que se estamos no reino, se fizemos parte do reino de Deus, se fizemos parte da igreja, é porque um dia a misericórdia de Deus nos alcançou, não porque éramos bons ou porque tínhamos algo a oferecer para Deus que superasse o que alguém ao meu lado tivesse. Não, nós fomos alvos da misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é dirigida ao pecador, né? E o próprio Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então a misericórdia de Deus, ela alcança o pecador. Então a misericórdia de Deus, ela tem um efeito positivo sobre a vida do pecador, porque a misericórdia de Deus é capaz de transformar a relação de inimizade que há entre o homem e Deus em uma relação de amizade, né? De companheirismo e de uma intimidade profunda, aonde nós experimentamos o amor e a graça de Deus constantemente. Então, o alvo da misericórdia de Deus é o pecador, né? Isso tem que estar muito claro. E esta misericórdia, ela pode ser experimentada diariamente, né? E podemos perceber o impacto dela na vida de cada pessoa que experimenta a misericórdia de Deus, ou seja, que se arrependeu dos seus pecados diante da manifestação da misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus é capaz de transformar o coração de cada pessoa, né, em um coração receptivo à sua presença e um coração que produza frutos, né, em meio a um tempo tão conturbado e tão difícil que é o tempo em que nós vivemos. Muito bem. O terceiro e último tópico trata do amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Então observe bem que nos primeiros dois tópicos nós estávamos centrados na figura de Deus, onde Deus manifesta o seu amor, onde Deus manifesta a sua misericórdia para conosco, onde Deus, né, passa a nos tratar como filhos, como herdeiros das maiores e mais gloriosas bênçãos que Ele tem para nós. Contudo, é interessante frisar que a nossa relação, né, com Deus, ela não se dá apenas no sentido vertical, mas nossa relação ela acontece também no sentido horizontal, ou seja, a quem está à nossa volta. Até porque, como nós lemos lá no capítulo 1 João capítulo 4 e versículo de número
16, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, Deus é amor e misericórdia. Nós não seremos amor e misericórdia no mundo vindouro apenas. Nós seremos amor e misericórdia aqui e agora. E esse é o aspecto visível da intimidade com Deus. Esse é o aspecto visível de nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós achamos que ter intimidade com Deus é passar apenas muito tempo em oração, é profetizar, essa intimidade com Deus deve refletir nesse amor, né, vivenciado, nessa bondade vivenciada neste mundo, aqui e agora. Isso é muito importante frisar nessa lição para que esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus não fique num campo abstrato, né, inacessível e de certa maneira intocável, né? Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus deve se manifestar em nós e por meio de nós na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, o primeiro ponto, o amor como adoração a Deus, né? Então, após nós termos sido reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós passamos da condição de inimigos de Deus para o status de amigos de Deus. Então, nesse sentido, né, nós amamos a Deus e a maneira de expressar esse amor por Deus e gratidão pelo que Ele fez é adorando, né, servindo. Então, este amor por Deus deve ser demonstrado por palavras e atitudes que reflitam em sua essência o profundo e intenso amor que sentimos e nutrimos por Deus, né, que nos amou, sendo ainda nós pecadores e seus inimigos, né? Então, o amor como adoração deve nos constranger a servi-lo, né, a fazer o melhor que temos para o reino de Deus. O amor também, ele precisa ser vivenciado em nossa relação com o próximo, né? Porque o amor de Deus, o amor que Ele teve para conosco, né, nos constrange a amar o nosso próximo, mesmo nas suas imperfeições, nas suas falhas, nos seus erros, porque muitas vezes nós queremos pessoas perfeitas ao nosso lado, né? Queremos conviver com pessoas com um grau de perfeição que nem nós atingimos, né? E se Deus olhasse para nós a partir dessa perspectiva humana, Deus jamais nos teria amado como Ele nos ama. Por isso, o amor de Deus deve nos constranger e nos ensinar, né, a amar o nosso próximo como nós mesmos, independente, muitas vezes, de suas imperfeições e de suas falhas, né? Então, nós somos diante do amor de Deus, da grandeza do amor de Deus, e isso tem que tocar profundamente a nossa vida. Nós somos desafiados, né? Nós somos desafiados a amar o nosso próximo, mesmo que ele não nos dê motivo. E aqui está uma dificuldade muito grande, aqui está um desafio muito grande de amar alguém, mesmo que este não nos dê motivo. Ora, se nós olharmos para o amor de Deus, nós vamos ver isso de maneira muito clara. Ele nos amou mesmo que nós não dessemos um motivo sequer. Ele nos amou, né? Então, é isso que nós, como cristãos, somos desafiados a fazer. A amar aquela pessoa, mesmo que, né? Mesmo que ela não nos ofereça nada em troca, né? E muitas vezes não corresponda a este amor. O amor como serviço diaconal. Então, o amor é um verbo, né? Amar, ou seja, é algo que deve refletir em nossas ações, né? O amor é algo prático, então falar de amor não é o mesmo que viver o amor. Um cristão nascido de novo, ele não apenas prega sobre o amor, ele não apenas canta sobre o amor, ele não apenas fala sobre o amor, mas ele vive o amor de Deus lá no seio de sua família, lá no seu trabalho, né?
nas suas relações, na igreja, né? Em todos os lugares que ele for, ele precisa, né, necessariamente refletir o amor de Deus nas suas ações diárias com o seu próximo, né? Então, o que deve caracterizar um discípulo de Jesus, um servo de Jesus? O amor. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João 13:35, Jesus disse aos seus discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse amor demonstrado, né, vivenciado no seio, no corpo de Cristo, vai se tornar atraente para aquele que quer ter um encontro com Deus. Então, o ser humano é incapaz de compreender a profundidade e a grandeza da misericórdia de Deus, mas ele pode se entregar a ela. Ele pode se lançar aos cuidados de Deus e experimentar diariamente, né, esse amor, essa graça, essa misericórdia na sua vida. E aí é interessante que tudo isso fará sentido, né, para a sua existência e nutrirá ainda mais a esperança e o desejo de estar com Deus para todo o sempre. Caro professor, teríamos muitas coisas a falar ainda sobre esta lição, mas o nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu acredito que esse breve comentário pode auxiliar você para uma reflexão ainda mais profunda, explorar ainda muito mais as suas capacidades para trabalhar essa lição com os seus alunos. Essa lição, com certeza, vai servir de bênção, já tem servido de bênção para muitas vidas e vai servir de bênção para a vida dos teus alunos. Porque quando tratamos de salvação, nós olhamos para nós mesmos e sabemos que não somos nada diante de um Deus tão grande e tão maravilhoso que, independente do que somos, nos amou e nos amou profundamente, né? Nos amou intensamente. E que isso possa ficar muito claro na mente de cada servo do Senhor, de cada cristão, de cada aluno seu de escola bíblica dominical. O meu desejo é que a sua aula seja produtiva, frutífera e abençoada, e que o seu ministério seja um ministério próspero e abençoado em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, que Deus abençoe.